Hoje, em destaque no Jornal Universitário, a segunda edição do Prémio Douro Empreendedor, com a presença do Primeiro-Ministro, que falou em exclusivo à UTAD TV. Ainda mais uma semana da Ciência e Tecnologia, que trouxe à UTAD uma conferência diferente com Alexandre Quintanilha, e ainda a chegada do Campeonato Mundial de Carros de Turismo a Vila Real. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal Universitário. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Jornal Universitário. Eu sou a Helena Antunes. E eu, Tomás Garcês, a UTAD TV está no ar. Começamos com os prémios Douro Empreendedor, que fecharam a semana da Ciência e Tecnologia. A gala foi na passada sexta-feira, na aula magna da UTAD. Vamos agora dar uma espreitadela a uma cerimónia que distinguiu o que melhor se faz pela região do Douro. A aposta na competitividade e no desenvolvimento do Douro foi o ponto de partida para a atribuição dos prémios Douro Empreendedor. Importante na aposta que nós fazemos na criação de valor, na dinamização do potencial do Douro como uma região que não só produz um dos melhores vinhos do mundo, que tem um enorme potencial turístico e tem ainda um enorme potencial de valorização dos seus recursos endógenos, conforme podemos testemunhar nos prémios que hoje atribuímos. Nesta edição, os prémios dividiram-se em 5 categorias, a começar pela melhor empresa com menos de 2 anos. A Douro Skincare, com a marca Divine, desenvolve e comercializa produtos de cosmética feitos à base de matérias-primas da região, como o vinho do Porto. Pormenores que lhe valeram o primeiro lugar e um cheque de 4.000 euros. A distinção de empresas com mais de 2 anos foi para a Lavradores de Feitoria, um projeto com 14 anos que resultou da união de 16 produtores, proprietários de 20 quintas, que somam uma área total de vinha superior a 600 hectares. É um prémio que sinto que estamos a receber em casa, não é? Foi aqui a UTAD, foi onde eu me formei, onde cresci, portanto é um prémio ainda mais especial por isso. E é sempre bom, claro, é sempre um reconhecimento do nosso trabalho, é sempre uma validação do caminho que nós estamos a escolher e, portanto, é muito gratificante. Já a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo venceu na área de enoturismo com o melhor projeto de turismo internacional. Agradecer à região que nos acompanha todos os dias e à qual dedicamos toda a nossa paixão, o nosso tempo, à qual entregamos todos os nossos esforços para que ela seja cada vez maior e melhor. A distinção de personalidade do Douro foi para o produtor de vinhos Dirk Nieporte pela irreverência, ousadia, coragem e paixão. Atributos que contribuíram para a criação de um novo Douro, no entender do júri do concurso. Muito obrigado pelo prémio. É uma honra estar aqui e receber este prémio. Que é possível dar grandes passos, mas só conseguiremos dar grandes passos se acreditarmos em nós, acima de tudo em nós portugueses, nós país, nós Douro, nas nossas vinhas, naquilo que a gente pode fazer. E se nos unirmos e formos todos numa direção positiva, acredito que temos um grande futuro pela nossa frente. Além dos prémios principais, houve menções honrosas para o turismo da Quinta do Valado, para a adega Quinta da Faísca, para a Wine and Soul e ainda para a iTrator. Na área criativa, uma novidade da edição deste ano, se o vencedor, o cartaz Douro Camaleão de Francisco Mesquita, na categoria vídeo, ganhou o Douro aos pés da Nexplore. O Primeiro-Ministro foi mais uma vez convidado especial dos prémios Douro Empreendedor. No final da gala deu uma entrevista em exclusivo à UTAD TV. Foi para celebrar a região vinheteira que Pedro Passos Coelho compareceu à gala Prémio Douro Empreendedor. Para o Primeiro-Ministro, iniciativas como esta fazem a diferença no interior do país. Julgo que tem uma importância grande, pelo menos se avaliarmos pelo número de candidatos à atribuição do prémio. É o segundo ano em que funciona esta gala e foram já mais de 170 os candidatos, mais que duplicaram aqueles que procuraram candidatar-se a este reconhecimento. Portanto, é porque ele tem significado.
e eu espero que para o futuro este prémio possa ser um incentivo ainda maior para que novos empreendedores e novas empresas possam vingar e ter sucesso no Douro. Entre os candidatos ao Prémio Douro Empreendedor, há projetos com história e empresas recém-criadas. Para o Primeiro-Ministro, são exemplos do grande dinamismo da região. Tudo que, a par de projetos muito maduros, como o Valado, por exemplo, entre outros, o Uniport, que são projetos muito maduros, embora que valha a pena reconhecer publicamente, terem aparecido também outros projetos mais recentes, que são extremamente inovadores e que podem ser um bocadinho o destapar o véu do fervilhar de ideias, de projetos empreendedores e inovadores que se estão a gerar aqui no Douro e que vivem muito de todas estas instituições, constituem a própria rede que tem aqui um centro de gravidade na universidade. Para Passos Coelho, este prémio engrandece todos os dourienses, gente que nem sempre teve uma vida fácil numa região património mundial da humanidade. O prémio, no fundo, procura simbolizar e incentivar o espírito empreendedor e inovador perante a adversidade. E os transmontanos sabem o que é a adversidade. Portanto, o maior símbolo é justamente o de casar, o de ser este encontro de uma região que foi secular ou milenarmente difícil, adversa em muitas circunstâncias, que preservou, apesar de tudo, uma beleza muito grande do ponto de vista natural, mas que encerrou também adversidades muito grandes. E hoje, apesar disso, ou talvez um pouco com isso também, consegue despontar aqui uma atividade que tem um valor cultural imenso, que tem um património imaterial extraordinário e que alia a este património natural uma atividade e uma criação de riqueza que pode ajudar muito a que as pessoas deste Alto Douro vinheteiro, mas também de Trás-os-Montes, sonharem que podem aceder a níveis de bem-estar e de progresso, como muitas outras regiões conheceram. Com a apresentação do livro Douro, Rio, Gente e Vinho de António Barreto, termina assim a segunda edição do Prémio Douro Empreendedor. Helena Antunes, com a imagem de Helena Margarida, UTAD TV. Este ano foram abertas 2 novas categorias nos prémios Douro Empreendedor. Uma delas foi a de vídeo. O vencedor foi a Nexplore, com o trabalho sobre o percurso pedestre pela região vinícola. Em estúdio temos connosco o Pedro Lopes, da Nexplore, e o Luís Carvalho, autor do vídeo. Muito boa tarde a ambos. Agradecemos desde já o facto de terem aceitado o nosso convite. Vamos então começar com o Pedro Lopes. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. O que vos levou a concorrer a este prémio? O prémio veio o concurso a prémio veio na sequência do projeto que estávamos a desenvolver, não é? Que era um evento de trail running. Estávamos aqui a trabalhar pela primeira vez aqui nesta área do Douro e o vídeo serviu para promover esse evento e como sabíamos do prestígio do prémio e da possibilidade de destaque que nos podia ajudar, não é? Concorremos, não é? Sabendo que poderíamos ser candidatos e do bom que seria, não é? Esse reconhecimento e das portas que nos poderia abrir ainda mais no futuro, para além das que já estavam, não é? Ser trabalhadas por nós, não é? E quando concorreram, já esperavam essa vitória? Nós não tínhamos certeza, claro. Mas sabíamos que o trabalho que estávamos a desenvolver, a qualidade que estávamos a fazer, desde o vídeo ao próprio evento em si, e tínhamos aquela esperança, não é? Que sentíamos que éramos candidatos. Para vocês, qual é a importância de receber, aliás, uma distinção como esta? É muito bom. Primeiro, é o reconhecimento aqui do trabalho que foi feito, de todos que participaram, desde os que participaram no correr, desde os voluntários que ajudaram e também nós que trabalhamos no projeto em si. É mesmo, já para além do feedback que recebemos, não é? Nos dias do evento, passados estes dias todos, ainda continuar, digamos, a dar frutos, é muito bom, claro. Claro. Antes de continuarmos a nossa conversa, proponho agora que vejamos o vídeo vencedor dos prémios Douro Empreendedor.
Luís, pergunto-lhe agora qual foi a inspiração para fazer este vídeo. Bem, a grande inspiração para fazer este vídeo é um bocado a seguir o coração do protagonista do vídeo, que é o João Marinho. É uma pessoa que já trabalhámos juntos há 4 ou 5 anos, que conheço muito bem a perspectiva que ele tem para os eventos, a maneira como ele vivia e a forma como ele vive tudo isto, não é? Esta parte de desporto, de aventura, das serras, das pessoas, e essa foi a grande inspiração. Foi seguir muito o coração dele, a visão dele, e como criador deste conteúdo, ser singular à minha maneira, mas colar muito à maneira como ele vê estas coisas. Há alguma razão para este vídeo ter sido filmado em 3 regiões diferentes, portanto a Régua, Mesão Frio e Santa Marta? Existe uma razão, melhor que eu o Pedro consegue explicar. O evento teve como base o peso da Régua, mas teve como apoio todos os outros municípios, portanto Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio. As imagens são mesmo do percurso que era feito no evento. Daí, ou seja, passar nos 3 concelhos que são os a gente quis dar a experiência do atleta, ou seja, quisemos transmitir isto ao público, que isto é o que o atleta vai passar. Passo a passo, minuto a minuto, o atleta vai passar por esta experiência. Pedro, como já foi dito, o protagonista deste vídeo é o João Marinho, que desapareceu há algumas semanas nos picos da Europa. Agora que as buscas foram dadas como terminadas, como é que vocês estão a lidar com esta situação? Não baixamos os braços, claro, a família principalmente e os amigos mais próximos. E continuam as buscas com voluntários de cá, também de Espanha. Próprios familiares e amigos tendo a oportunidade de não se juntar novamente lá, tudo o que der ao nosso alcance, enquanto pudermos, não baixar os braços, claro, continuamos com estas iniciativas. Ele é sócio da Nexplore, portanto uma empresa com um conceito diferente de desporto e aventura. Como é que a vossa empresa se diferencia das outras empresas viradas para a mesma atividade? Neste ramo em particular, dos eventos, no nosso caso, BTT e Trail Running, julgo que não há muitas. Quem vier aos nossos eventos percebe mais do que eu estar aqui a explicar por palavras o porquê. Eu comecei como voluntário em 2012, sou um simples voluntário e gostei, não é? Fiquei fã, cada vez mais me dediquei mais ao BTT e depois posteriormente ao Trail Running, que é mais recente cá em Portugal, e o esforço que muita gente não percebe. Quem depois vem aos eventos, não há outra forma mesmo de perceber, é só essa mesmo, quem vem aos eventos está explicado, não é? Muito obrigado aos dois pela vossa presença no Jornal Universitário. Este dia tão especial para a UTAD foi ainda marcado por um almoço com os melhores enólogos do Douro. Eles tiraram o curso na nossa academia e vieram aqui brindar ao sucesso da região. O que à primeira vista parecia apenas uma reunião entre alguns dos principais nomes da produção vinícola em Portugal, foi na verdade um reencontro de velhos conhecidos. Um almoço animado, com discursos que lembram e celebram o merecido sucesso daqueles que são chamados enólogos de Douro, profissionais que tiram partido de uma região única para a produção de vinhos. É única pelo solo, pelo clima que temos uma grande diversidade de fatores que influenciam os nossos vinhos, a altitude, o tipo de solo, xistoso, argiloso, mais xisto, menos xisto, a exposição e as próprias castas. Tudo isto aliado também a termos vinhas muito velhas, com uma qualidade fantástica. Quando são boas são praticamente únicas, dão uma qualidade muito difícil de alcançar com vinhas novas, permite-nos fazer vinhos considerados vinhos hoje em dia de qualidade mundial. Foi esta geração de Douro de enólogos, que também não esquece a experiência adquirida com os mais velhos, que motivou uma nova forma de trabalhar o produto. Não, completamente. Esta geração que estudou aqui na UTAD tem um papel incrível. O que se passou é que o Douro era uma região produtora de vinhos, mas as pessoas que os faziam e que tratavam dos vinhos basicamente vinham para aqui, para o Douro durante a vindima. E o que aconteceu é que as pessoas formadas na UTAD, tanto em agronomia como em enologia, fizeram uma coisa fantástica, que foi deixar de
de viver no Porto, mas viverem-se no local de origem do produtor dos vinhos. Nova geração, obviamente a antiga também ajudou e as que virão também irão ajudar, mas esta nova geração que essencialmente veio viver para o Douro e veio se dedicar a tempo inteiro. Estas mudanças culminaram no reconhecimento por parte da conceituada revista norte-americana Wine Spectator, o que deixa os enólogos orgulhosos e entusiasmados para o futuro. Um grande orgulho para a região e para todos nós, enquanto enólogos, ter vinhos de colegas nossos tão bem classificados e vai fazer muito pela região, não só pelas marcas, claro que é fundamental, é fantástico para as marcas que estão lá no top da Wine Spectator, mas para a região, vai-nos pôr no mapa. É uma revista muito conhecida, é uma coisa inédita, ficarem tantos vinhos portugueses no top 10, nem sequer no top 100, no top 10, e pode ajudar a promover o Douro, principalmente nos Estados Unidos. Além do êxito, partiram também o facto de terem sido colegas no curso de Enologia da UTAD. Todos destacam a importância da instituição para o sucesso da profissão. Bem, a enologia para mim foi uma excelente rampa para o mundo do trabalho. Eu aqui, nesta universidade, apaixonei-me realmente pelos vinhos. Quando entrei no curso, tinha uma ideia do que queria fazer, mas não tinha a certeza do caminho que queria tomar e, de facto, foi aqui, nesta universidade fantástica, que me apaixonei pela região, pelo Douro, pelos vinhos e que tive toda a formação que me ajudou a construir a carreira que vou tendo. Não, eu acho que nada disto seria possível se não existisse a UTAD. Não é uma relação indireta, é uma relação diretíssima. O que nos falta ainda hoje em dia é caco. Não é autoestradas, não é construções, não é laboratórios, é as pessoas pensarem, é software, não é hardware, não é? É pensar e de facto a nossa formação aqui na universidade foi fundamental. Um almoço marcado pela boa disposição, com um sabor ainda mais especial pelos prémios arrecadados, que deixa boas perspectivas para o futuro da produção vinícola em Portugal. António Barreto apresentou na UTAD um livro sobre o Douro, um olhar diferente sobre as gentes da região. Chamou-lhe Douro, Rio, Gente e Vinho. Com mais de 200 fotografias, António Barreto lançou num livro a forma como vê o Douro. Num sítio que eu conheço tão bem, obviamente que alguns sentimentos acabam por passar, há um contacto com os leitores. Mas o meu primeiro objetivo era compreender, tentar perceber e depois tentar explicar. Com uma profunda ligação à região, o sociólogo há muito que registava em fotografia a história recente do Douro. Precisou, no entanto, de procurar ajuda para ter uma outra visão mais imparcial na construção do livro. A Ângela Camila Castelo Branco é minha amiga. Além de minha amiga, ela conhece muito bem a fotografia, conhece as minhas fotografias, mas ela é muito conhecedora da fotografia em geral e da história da fotografia. Ora, uma pessoa de fora traz a um património fotográfico, traz um olhar diferente, que é um olhar com menos sentimento, com mais compreensão, mais leitura do que é o grafismo, o significado de uma fotografia. E no fim, eu acabei o livro, percebo que eu não teria feito a mesma escolha a 100%, mas a escolha dela convence-me, porque a escolha dela tem uma música, uma melodia, uma tentativa também de demonstração que eu acabo por aceitar e ela convenceu-me. E acho que há um jogo entre nós os dois que é um jogo importante. Membro do Conselho Geral da UTAD, António Barreto fez questão de apresentar a obra na universidade, num dia especial. Depois da entrega dos prémios Douro Empreendedor, teve direito a uma presença especial entre o público presente, o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. E foi assim a apresentação do livro de António Barreto, Eduardo Alves, Marcela Charte para a UTAD TV. Na Semana da Ciência e Tecnologia, destacou-se a conferência de Alexandre Quintanilha. Durante uma palestra, o professor catedrático abordou o uso das tecnologias e de como estas nos podem afetar. Ele é o maior físico português e de renome internacional. Alexandre Quintanilha encheu a sala para fazer valer a relação entre aquilo que humanamente somos e o que produzimos. Nós não nos podemos esquecer que tem que haver um diálogo entre as ciências sociais e as ciências humanas e as ciências naturais. Quer dizer, há muita coisa que a tecnologia é capaz de fazer. A questão é se deve fazer ou não deve fazer e quais são os benefícios e os riscos
das novas tecnologias. Alargar os horizontes do pensamento académico é a intenção do físico português. Quer dizer, vocês vêm para a universidade para serem educados e a educação é uma forma, em geral, muito boa de mexer no cérebro. Mas os que entraram com a esperança de ver algumas questões esclarecidas saíram com ainda mais questões por esclarecer. O meu objetivo nesta conferência é fazer com que as pessoas saiam daqui com muito mais dúvidas do que entraram. É destruir um pouco as certezas que as pessoas têm para as forçar a pensar sobre áreas do conhecimento que são muito novas. E isso é bom para o desenvolvimento cognitivo, porque é isso que põe as pessoas a pensarem, não é? E se pensar era o objetivo, houve quem o tivesse cumprido e quem não achasse o mesmo. Muito interessante, acho que a forma como explicava as coisas, esclarecia o assunto, foi muito elucidativa e dava a mesmo... Era um bom eloquente e conseguia transmitir bem a opinião dele. Conseguiu tirar, a gente saiu de lá com mais dúvidas que aquilo que entrou. Eu achei exatamente o contrário, achei que tirei algumas dúvidas na palestra, dúvidas que já tinha antes. Como vai ser o futuro foi a grande questão que ficou por responder. Observamos um mundo em constante mutação social e tecnológica. Criar ligação entre ambas as esferas implicará, sem meias medidas, pensar. Com a imagem Cátia Lopes, Luís Pereira, UTAD TV. Para retratar o lado humanista do pensamento de Alexandre Quintanilha, foi representado o Grito de Pablo Picasso na Capela da UTAD. Uma encenação dos alunos de Teatro e Artes Performativas para homenagear o cientista. O Grito, Pablo Picasso. O grito representado no quadro Guernica de Pablo Picasso é o retrato dos tempos difíceis da guerra em Espanha. Um lado humano que o cientista Alexandre Quintanilha explora em diferentes áreas, desde a biologia, farmacologia ou engenharia. Se tentarem perceber qual é a mensagem do quadro, e há análises do quadro espetaculares, vocês veem que para a produção daquela obra de arte, o homem teve que pensar, o Picasso teve que pensar em dezenas de mensagens que ele queria transmitir, várias mensagens diferentes que estão todas condensadas num único quadro. Conhecendo a ligação que Alexandre Quintanilha faz entre a ciência e a arte, os alunos de teatro e artes performativas decidiram homenageá-lo. Na encenação do Grito de Guernica, conseguiram emocionar o professor catedrático. O professor Alexandre Quintanilha é uma grande referência da ciência portuguesa contemporânea e no âmbito desta iniciativa, Revolução Revoluções, achámos que devíamos ter presente uma pessoa que pudesse falar das revoluções da área de conhecimento dele, que é a área da biologia, na sequência, aliás, de outras conferências que foram feitas por outros especialistas de outras áreas, na área da história, na área da literatura, e dentro dessa temática achámos que devíamos convidar a pessoa que provavelmente está mais à vontade para nos falar sobre as revoluções que têm ocorrido no campo da especialidade e do conhecimento de que o professor Quintanilha é um grande representante. O evento contou com alunos, professores e outros convidados especiais. Uma ideia que nós temos na reitoria é ter um campus mais vivo. E um campo mais vivo significa exatamente ter atividades de diferentes tipos, desde atividades culturais, conferências. Nós sabemos que isso faz parte quase do dia a dia da universidade, mas estamos a tentar marcar também a diferença através de outras atividades, nomeadamente de natureza cultural. Foi aqui, no coração da UTAD, o local escolhido para ser divulgada a peça O Grito de Pablo Picasso. Imagem Cristiana Macedo, Marlene Ferreira, UTAD TV. Qualidade de vida com a matemática foi um dos temas abordados durante a Semana da Ciência e Tecnologia. A Dérita Araújo e a Ana Val foram os especialistas convidados e falaram-nos sobre a importância da matemática para o dia-a-dia. Matemática. Para uns, problema, para outros, solução. São milénios de evolução de uma área que, para a Dérita Araújo, professor da Universidade de Coimbra, se centra na otimização. A matemática, um dos objetivos, os grandes objetivos da matemática é otimizar, seja os recursos, seja custos, seja qualidade de vida. Todos os processos onde haja otimização, nesse caso a pergunta que fizeste é essa questão, a matemática tem um papel importante. De tal importância que consegue ter uma atuação em todas as áreas da nossa vida, até mesmo as mais imprevisíveis. Do ponto de vista matemático, nós podemos tirar todo um conjunto de prazeres
sensoriais, bem para além do que seriam essas situações mais do cotidiano. Um deles é, por exemplo, a música. Um afinador tem que ter algumas noções de acústica e a acústica tem muita matemática por baixo, que sustenta. E se ouvir música não tem a ver com a qualidade de vida, não sei o que terá. Numa altura em que tantas contas se fazem à vida, a matemática tornou-se num acessório, unissexo, indispensável do cotidiano das pessoas. E, cada vez mais, na moda. Por todos os sentidos, eu acho que sim, não só na moda no estrito senso, aquilo que nós vestimos, etc., que nos comportamos, mas também porque cada vez mais os desafios são cada vez mais complexos e cada vez mais é importante que haja pessoas que tenham conhecimentos matemáticos que os ajudem a resolver. De quebra-cabeças a estilo de vida, facto é que o contributo da matemática para a evolução da humanidade se constituiu num resultado exato e absoluto, sem vírgulas, para colocar em causa a eficácia desta ciência. Com a imagem de João Silva, Cátia Lopes, UTAD TV. O seminário para o mercado mostrou como desenvolver e valorizar produtos endógenos. O projeto promove a realidade agrícola e agroalimentar da região fronteiriça do norte de Portugal. Os produtos endógenos são cada vez mais importantes na economia das regiões. A castanha de Trás-os-Montes ou a laranja do Algarve, todos possuem características específicas que os tornam únicos e especiais. O projeto de cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal procura desenvolver e valorizar produtos economicamente rentáveis. Os produtos agroalimentares nestas regiões de baixa densidade populacional são ainda e serão sempre um elemento importante da atividade económica e da economia das regiões. Portanto, nós não os podemos abandonar e temos que procurar sempre desenvolvê-los o mais possível para que continuem o seu contributo e o seu importante papel para a economia das regiões e para a fixação de população, porque é isso que a gente sempre quer, não é? O projeto para o mercado pretende ajudar os produtores para que se possam adaptar, inovar e responder às expectativas dos mercados e dos cidadãos. Apoios existem e os produtores também sabem que existem e os produtores estão cada vez mais, sabem também, estão cada vez mais informados para procurar esses apoios. E este seminário é também um seminário este e outros, que vai no sentido de apoiar essa divulgação. Portanto, a divulgação faz-se de várias formas, seja com seminários, seja com outro tipo de eventos, feiras, etc. Não é? Portanto, nós também queremos contribuir para isso. No seminário realizado na UTAD, o projeto para o mercado deu a conhecer aos alunos as potencialidades de produtos endógenos, recursos que podem trazer oportunidades no futuro. Os potenciais endógenos são cada vez mais imprescindíveis. Prova disso é o grande peso que têm nas economias locais. Este projeto pretende desenvolver e inovar estes que são os nossos produtos. Cristina Carvalho, Sofia Teixeira, UTAD TV. Os alunos da Escola de Enfermagem ensinaram algumas manobras de primeiros socorros aos alunos do secundário. Uma ação de sensibilização que deu também a conhecer hábitos de alimentação saudável. Durante uma manhã, os alunos da Escola Profissional da Nervir deixaram português e matemática e dedicaram-se a outras contas. Com a ajuda da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, aprenderam os primeiros socorros e como fazer uma alimentação saudável. Pretendemos, acima de tudo, de alguma forma divulgar a nossa licenciatura em enfermagem para, de alguma forma, atrairmos algum público para, eventualmente, concorrer à Escola Superior de Enfermagem de Vila Real. A atividade iniciou com uma breve introdução teórica sobre como reagir em caso de emergência. Sob o olhar atento dos professores, os alunos realizaram procedimentos práticos aprendidos na aula pelos futuros enfermeiros. Demos preferência a fazermos essas atividades práticas para exemplificar. Neste caso, exemplificámos a posição lateral de segurança, que foi falado ao longo da apresentação que fizemos, e também a manobra de Heimlich, que também é importante numa situação de emergência. Porque acho que são noções que todos os miúdos devem ter, todos nós devemos ter, e sobretudo para eles, como fazer uma chamada para um 112, o que dizer, que informações têm que dar, o simples pormenor de, por exemplo, não desligarem a chamada enquanto não nos disserem nada do outro lado. Acho que são pormenores que eles não tinham a mínima noção. Com esta iniciativa, realçou-se a importância da ligação da universidade com os mais jovens e a partilha de conhecimentos. Através do conhecimento de alguns procedimentos em situações de urgência, portanto, podemos de alguma forma salvar alguma vida.
embora seja muita informação dada em pouco tempo, eu acho que lhes fica sempre alguma coisa e lhes pode despertar o interesse para saberem mais, para se informarem mais, e são noções básicas que todos nós podemos precisar em momentos muito específicos da nossa vida e em que pormenores podem fazer a diferença entre a vida e a morte. A atividade, que decorreu também noutras escolas, fica o balanço positivo. Catarina Pereira e Rita Silva, TAT TV. O Campeonato Mundial de Carros de Turismo vai realizar-se em Vila Real. O circuito do próximo ano vai receber o WTCC, a marca internacional tão esperada na cidade. As tradicionais corridas já fazem mexer Vila Real desde 1931. O desporto automóvel faz parte da história da cidade. Com algumas interrupções pelo meio, no próximo ano estão de regresso, desta vez com o Campeonato Mundial de Carros de Turismo. Eu estou felicíssimo pela internacionalização das corridas de Vila Real. Ou seja, neste caso, o WTCC são carros de turismo para o Campeonato do Mundo do Turismo. Isto não começa agora, começou em 1931, um sonho de uns visionários, e nós recuperamos um bocadinho parte desse património de identidade cultural para também agora, com noutra versão, também na versão do impacto económico. Vila Real precisa de eventos âncora, precisa de iniciativas ímpares que promovam a notoriedade de Vila Real, mas ao mesmo tempo gerem, que façam crescer Vila Real. Na barbearia de Joaquim Teixeira, as corridas sempre foram acompanhadas bem de perto. Aqui guardam-se muitas recordações de uma vida a viver o circuito de Vila Real. Já trabalho aqui há muitos anos e onde passavam aqui à porta, e desde aí fiquei sempre com aquele vício. As provas, que vão decorrer entre 10 e 12 de julho de 2015, assumem uma elevada importância para o concelho. Há um sentimento muito vilarrealense, de alma vilarrealense pelas corridas. Eu costumo dizer em jeito de brincadeiras para que um carro aqui, desde que tenha um número e que esteja meio artilhado, promove logo uma agitação, porque o meio é propício a isso, é contingente, é algo do ADN de Vila Real relacionado com as corridas. Ter uma corrida deste patamar, desta elevação, vai ser um desafio muito grande para toda a gente. A cidade de Vila Real vai receber já em julho do próximo ano mais uma edição das tradicionais corridas, contando desta vez com provas a nível mundial. Com a imagem de Patrícia Garrido, Irene Costa, o TAT TV. Este ano foi a vez da UTAD receber os Jogos Galaico-Dorienses, uma iniciativa que trouxe a Vila Real 6 universidades, 3 delas espanholas. Handebol, voleibol e natação foram as atividades que assinalaram mais uma edição dos Jogos Galaico-Dorienses. Um encontro que une e possibilita uma maior aproximação entre alunos das várias academias. É também uma forma de manter as boas relações que perduram já há 21 anos. Eu, inclusivamente, posso dizer que fiz parte da primeira edição em 1993, na Corunha. Este é o 28º encontro que temos entre as 6 universidades e eu penso que ainda existe este galaico-doriense porque por aquilo que de positivo existe entre as 6 universidades, quer a parte competitiva, quer a parte da informação das trocas dentro das várias universidades, a parte social, a parte gastronómica. Estes encontros tiveram lugar nos pavilhões de Ocão e Municipal de Vila Real e a prova de natação nas piscinas do município. O convívio foi assinalado com um jantar no primeiro dia da competição. Temos vindo a participar desde ontem, hoje finaliza com as finais, a cerimónia de encerramento na aula magna, e as coisas têm corrido muito bem, quer no aspecto competitivo, quer no aspecto social, quer no aspecto das relações entre as várias universidades presentes. Num total de 186 atletas e que envolveu cerca de 30 voluntários, a Universidade do Minho saiu vencedora. A Universidade do Porto e a Universidade de Vigo ficaram em segundo e terceiro lugar. O próximo encontro galaico-doriense será em Vigo, onde voltarão a estar presentes os atletas portugueses. Como temos uma boa relação entre as 3 universidades portuguesas, Minho, Porto e a UTAD, juntamente com o Corunha, Santiago e Vigo, acho que estas 3 universidades portuguesas e 3 universidades espanholas, junto do Douro, realmente é uma mais-valia pela relação entre os 2 países e as relações entre as universidades que não se devem perder.
Portugal e Espanha estiveram assim unidos em Vila Real pelo desporto e pela história, que é já bem longa. Não fosse esta a 28ª vez que as universidades se encontram. Tiago Ribeiro e Ruben Santos, UTAD TV. O Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação organizou um workshop onde se aprenderam técnicas para melhor falar em público. Foi um treino de alta performance em comunicação. Ocorreu na passada segunda-feira um workshop de treino de alta performance da comunicação. Dirigido por Jorge Freitas, o TAP procurou dar aos alunos as ferramentas essenciais para dominar a arte de falar em público. Não ter medo nunca de falar em público, avançar. E depois ir moderando, treinando, testando, sempre testando e treinando, para chegar a um patamar mais equilibrado, mais seguro e com mais força conviccional. E se for um bocadinho de paixão no discurso, melhor ainda. Se tiver um bocadinho de paixão, parte do caminho já está muito mais desbravado. Apesar de a audiência ser maioritariamente composta por alunos ligados à área da comunicação, houve alunos de outras áreas que marcaram presença. Nomeadamente no meu curso em Bioquímica, é importante fazermos palestras, por isso temos que aprender alguns métodos de conseguir cativar o público, de conseguirmos cativar mesmo quem nos está a avaliar, muitas vezes, por isso acho que tem uma grande abrangência a todo tipo de cursos. No fim deste workshop, os participantes puderam contar com uma maior bagagem a níveis comunicativos. Marcela Charte e Eduardo Alves, para a UTAD TV. O Núcleo de Estudantes de Psicologia promoveu uma conferência relacionada com a gestão construtiva de conflitos. É então uma forma de ajudar a resolver alguns dos problemas do dia-a-dia. Relações amorosas, família, amizades, trabalho ou escola, em todas as áreas geram-se conflitos. São as mais variadas razões que criam problemas no nosso dia-a-dia. Questões que estiveram em debate numa conferência na UTAD. Os portugueses gerem bem os conflitos, mas podem gerir ainda muito melhor. A segunda coisa que eu posso dizer é que a maior dificuldade e o maior obstáculo dos portugueses está nas emoções. É a gestão das emoções que interfere nos pensamentos e que depois nos leva a ter comportamentos que não são os mais adaptativos, como dizemos em psicologia. Portanto, essa é uma questão muito importante e que eu insisti. E terceiro, que o conflito não compensa. A organização do Núcleo de Psicologia quis assim dar aos futuros profissionais ferramentas para ajudar na gestão de conflitos. Eu acho que um psicólogo só pode ser um bom psicólogo se for uma boa pessoa. O psicólogo não pode promover autoconfronto e autoanálise, dizer à pessoa que ela tem que se autoanalisar, autoexpor e autoconfrontar, se ele próprio também não é capaz humildemente de o fazer. Um tema que é de interesse geral, porque afinal de contas, os conflitos surgem de onde menos se espera e a qualquer momento. Saber geri-los é parte da solução do problema. Desta conferência foi, por um lado, difundir a mediação como um processo de resolução alternativa de conflitos. Eu leciono a Unidade Curricular de Psicologia de Conflito e Negociação e Mediação e apercebo-me do desconhecimento por parte dos alunos deste processo de resolução de conflitos. Aspecto que abrange várias profissões e mesmo a nível pessoal, familiar e assim, acho que é um tema importante de ser trabalhado. No final, percebe-se que muitos dos conflitos somos nós que os criamos ou é tensão connosco próprios. Pensar sobre eles ajuda a evitá-los. Carla Pimenta e Ana Mota, UTAD TV. O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres celebrou-se na UTAD. O evento decorreu numa aula aberta, onde também se prestou homenagem ao dramaturgo Pires Cabral. A UTAD foi o local escolhido pelo Grupo de Teatro Filandorra para o pré-lançamento da peça O Saco das Nozes, de Pires Cabral. Música e animação marcaram o momento. Água benta? Ai, tu estás com um burro preto melhor que esta essa água benta. É para deitar ao escravelho da batata. O pré-lançamento serviu ainda para homenagear o autor, que defende a igualdade de géneros. A peça será lançada a 9 de janeiro em Macedo de Cavaleiros, mas a ambição é grande e pretende-se levar a obra a outros palcos. Aliás, é uma peça que tem tido uma grande carreira, por assim dizer, uma favorita de muitos grupos de teatro amadores, tem sido representada em toda a parte, inclusive na Galiza. O dia serviu também para celebrar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Embora na peça fossem os homens as vítimas, ficou clara a mensagem da luta pela igualdade. Sociedade rural, não é?
do caso, efetivamente as mulheres têm vindo a desenvolver um papel muito mais importante e conseguir fazer o domínio delas sobre os homens. E assim se deu mais um passo pela igualdade de géneros. Telmo Martins, com a imagem de Bárbara Janela, UTAD TV em Vila Real. A Galeria da UTAD recebe agora a exposição Charivari, uma mostra do semanário humorístico ilustrado do século XIX, que retrata uma sátira social bem atual. A exposição conta com um variado número de exemplares do jornal. Charivari, uma publicação do século XIX que acaba por revelar-se bastante atual. A sátira política, económica e sociocultural que o caracterizam são ainda correntes nos dias de hoje. Numa altura em que o país apresenta um déficit estrutural bastante acentuado, podemos enquadrar o Charivari no século XXI. Charivari é um jornal que se publica em França em 1832. Depois chega a Portugal 56 anos depois, ao Porto. É um jornal humorístico, satírico do Porto. Esta exposição que está aqui deve-se ao Clube de Colecionador de Gaia, que fez a recolha da maior parte dos jornais que se publicaram nessa altura, no final do século XIX, e é um jornal satírico, humorístico, que refere grande parte da vida que se passava na altura, vida política, cultural, económica, e que desenha por completo a classe política. Olinda Santana relembra a situação em que Portugal se encontra. A docente da UTAD concorda a 100% com a ideia que o Charivari pretende transmitir. Portanto, esta exposição é uma exposição que traz à UTAD um semanário humorístico publicado no Porto no século XIX, em finais do século XIX, e é um semanário humorístico que está muito atual. Se vocês repararem nos temas tratados, a crítica social, a crítica política, que é um tema sempre presente na vida portuguesa, não é? Infelizmente, os temas são os mesmos, o tempo passa e os assuntos são os mesmos, não é? A sobrecarga de impostos da população, o oportunismo, os maus políticos, todos os temas que hoje continuam a subsistir na sociedade e na política portuguesa. Num período de altos e baixos do nosso país, este jornal secular traduz à letra o pensamento do povo português. Já no século XIX, anunciava muitos dos males que justificam o atual atraso do nosso país. Com a imagem de Raquel Magalhães, Ana Pinheiro, UTAD TV. E é tudo por hoje. Para a semana estão de volta a Angélica Paixão e o Bruno Fernandes. Tenham uma ótima semana. Boa tarde.